Nesse vídeo eu vou te contar qual é o erro que a maioria dos estudantes, quando está indo viajar pela primeira vez para fora do país, comete em inglês para você não cometer. Bora lá? Fala, protagonista! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez, muito prazer, meu nome é Luciane Alípio, eu sou mentora de inglês e cofundadora do método Brazy. Nesse vídeo, vamos falar sobre viagem. Você já foi para fora do país? Ou você tem vontade de conhecer outros países? Comenta aqui, eu quero conhecer um pouquinho de onde você quer ir, quais são os seus objetivos, seus sonhos. Afinal, viajar é tudo de bom e é um dos objetivos maiores aí de quem está estudando inglês. A gente tanto sabe isso que aqui na Brazy a gente tem uma trilha de aprendizado somente voltada para viagem, voltada para quem tem esse objetivo de não só ir para lá como um turista, mas conseguir falar, se comunicar, conhecer a cultura, aproveitar muito melhor a viagem. A nossa trilha vai desde imigração até conversa com o local. A gente te prepara para que você possa ter a melhor experiência da sua vida. Se você quiser saber mais sobre a nossa trilha de aprendizado, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas nesse vídeo eu quero compartilhar com você qual que é o erro que eu vejo a maioria dos estudantes cometendo quando vão passar pela imigração em outro país. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. O primeiro eu vou falar sobre qual é o erro e o segundo eu vou falar sobre por que esse erro acontece. Então, antes da gente ir para o super conteúdo que eu preparei aqui, se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreve, ativa as notificações para que você possa receber o conteúdo completo de inglês para viagem que a gente está preparando. Bora lá? O erro clássico da maioria dos estudantes quando vai passar por um processo de imigração em outro país, quando vai lá, tá de cara com o policial, é na hora que for falar sobre você, que for responder as perguntas, acabar travando, acabar falando coisas que não tem nada a ver com nada e dando margem para o policial fazer mais pergunta. Afinal, quanto mais você mostra que você está ali desconfortável ou numa situação que parece que você está até mentindo, o policial vai querer te entrevistar para saber realmente se ele pode confiar naquilo. É claro que quanto mais informações você tiver com você, ter a passagem que você comprou, ter as reservas, se você for de um país a outro, já ter isso também, extrato bancário, enfim, tudo documentadinho ali, ou até mesmo no celular, vai facilitar. Mas não cometa o erro, gente, de na hora que você está ali na imigração, você querer ficar tentando lembrar a conjunção, o verbo. Não é o momento disso. Ali é a prova dos 9, ali é a hora de você pegar e falar. E também não se preocupe em querer falar super certo e acabar travando. Eu vejo isso acontecer direto com muitas pessoas. Ficam estudando inglês para viajar, só que não focam nas situações que vão encontrar na viagem. Aí vai lá um pouco antes da viagem, às vezes até um ano antes, faz um curso de inglês, aprende um monte de coisa, mas não treina a situação. E aí o que acontece? Na hora que chega lá na imigração, a pessoa tem muito conteúdo na cabeça, mas não sabe juntar. Sabe qual que é o verbo, sabe qual que é o pronome, mas tá tudo solto. E aí? Na hora que vai lá, começa a ouvir, a pessoa fala rápido, tem sotaque, tem a situação conflitante ali, né? Um monte de gente passando, aeroporto. Aí pronto, a pessoa trava. Então, para você não travar na imigração e não dar margem para o policial falar e perguntar mais, você tem que se preparar. Esse é o grande erro e a grande causa desse problema, né? De travar, de falar coisas que não tenham a ver com a pergunta. Falta de preparação. Então, gente, muito importante, se você for para fora do país,
Não adianta você ficar perdendo tempo decorando um monte de coisa em inglês que você não vai usar. Tenha muito claro quais são as situações que você vai passar nessa viagem. Qual é o tipo de viagem que você vai fazer? Se é turismo, se é intercâmbio, quanto tempo você vai ficar, quais são os lugares que você quer conhecer. Porque aí você já vai estudando inglês pensando nisso. Na questão da imigração, esteja preparado para tudo que pode acontecer. Eu mesmo sou prova viva disso. Por quê? Porque eu fui parada na imigração a primeira vez que eu fui para fora do país, a primeira vez que eu fui visitar Londres. Eu me lembro como se fosse hoje. Tinha lá meus 8 anos de inglês nas costas, sabia todos os tempos verbais, sabia um monte de coisa. Mas não estava preparada para caso eles me parassem na imigração. Fui marinheira de primeira viagem, acabei anotando o endereço da casa da minha amiga que eu ia ficar num caderninho e despachei esse caderno. Na hora que foi lá para preencher o documento, o policial virou para mim e perguntou: "Oh, what is your address? What is your destination? Where are you going to stay?" Né? Onde seu endereço? Onde seu destino? Onde você vai ficar? E eu fiquei assim, ó. Eu travei, eu não sabia. E não tinha nem como justificar. Aí eu tive que contar que eu despachei o caderninho. Ainda bem que eu já me virava ali um pouquinho no inglês. Mas foi um sufoco danado. Abriram minha mala porque começaram a desconfiar de mim. Então imagina se isso acontece com você. Por mais que você tenha tudo certinho, é um jogo ali de sorte. O cara pode decidir que ele vai abrir sua mala só pra mostrar que tá fazendo serviço. Você vai saber lidar com aquela situação? E não só isso, não é só questão do inglês, questão do nervosismo, questão do jogo de cintura, da inteligência emocional. Foi tudo que eu tive que desenvolver ali, ó, na hora. Mas imagina se eu já tivesse treinado isso antes. Então não cometa esse erro. Não vá para a imigração de qualquer país sem ter se preparado, sem ter estudado, sem ter treinado a situação antes. Todas as possíveis perguntas. Gente, inglês para viagem é tipo seguro-saúde. Você treina todas as situações possíveis e imaginárias. Mesmo aquela que você fala, isso não vai acontecer. Porque vai que acontece. Você vai querer passar perrengue na hora? É claro que não, né? Então treine bonitinho ali. Dentro da imigração, treine diferentes formas de ouvir. Porque pode ser que ele pergunte da maneira que estava no seu livro. Pode ser que ele pergunte de outra. Se acostume com o sotaque do país. Ah, tô lá decoradinho que ele vai perguntar aquela coisa. Mas o sotaque mudou, e aí? Então treine já tudo isso antes da hora H chegar. Comenta aqui se isso fez sentido para você. Se quando você está se preparando em inglês para viajar, você considera as situações ou você fica tentando ali aprender o máximo de inglês possível para depois usar. Comenta aqui qual é a sua maior dificuldade em inglês quando você está fora do país, porque a gente quer produzir uma série de conteúdos com essa temática, inglês para viagem. E para você não perder nenhum desses conteúdos, ative as notificações para que você possa receber em primeira mão assim que a gente postar um vídeo novo por aqui. E se esse vídeo foi útil, se esse insight te ajudou, se você vai começar a fazer o seu plano de estudos agora focado na situação, dá o seu joinha. Bye, bye!